Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica de potência. Na aula de hoje, nós vamos rever o conceito de modulação por largura de pulso, ou PWM, rever a relação entre o PWM e os circuitos conversores e conhecer o CI 555 funcionando como circuito de disparo, certo? Além de conhecer o circuito gerador de PWM com o CI 555, tá? Isso aqui a gente viu na aula passada. A gente tem aí um exemplo simples de um chopper, né, para falar sobre PWM, né? Então, o PWM vai entrar no controle dessa chave aqui. O PWM vai dizer quantas vezes essa chave vai ligar e desligar por segundo, né? Vai ser a frequência, certo? E quanto tempo ela vai passar ligada e desligada. Por isso que é a modulação por largura de pulso, certo? Então, quanto mais tempo ela passar ligada, quanto maior for a frequência, né, melhor vai ser o sinal aqui na saída e maior vai ser esse V0. Bom, então a relação que a gente tem é essa daqui. T é o período, né, a soma, né, do tempo que a chave passa ligada com o tempo que a chave passa desligada. T1 é o tempo que a chave passa ligada e T-off é o tempo que ela passa desligada, tá bom? V0 é a tensão de saída, que vai ser uma média dessas tensões aqui que vão estar ligadas e desligadas, certo? A relação entre o tempo que ela passa ligada e o tempo total de chaveamento é o ciclo de trabalho, né? T1 dividido por T. E esse ciclo de trabalho, a gente vai mostrar alguns conversores aqui, mas esse ciclo de trabalho está totalmente ligado, né, entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Ele vai dizer como a tensão de saída vai se comportar. Por exemplo, nesse primeiro chopper que a gente mostrou, a tensão de saída é igual ao ciclo de trabalho vezes a tensão de entrada. Se a gente aumenta o ciclo de trabalho, a gente aumenta a tensão de saída. Se a gente diminui o ciclo de trabalho, a gente diminui a tensão de saída, certo? Então, a corrente também vai levar em consideração, tá, essa relação com o ciclo de trabalho, né? Tem o conversor boost, por exemplo, a tensão de saída tem essa relação com o ciclo de trabalho. Então, a tensão de saída sempre tem relação com o ciclo de trabalho. E esse ciclo de trabalho aqui ele vai ser ajustado lá no PWM, certo? E olha só, a tensão de saída tem a ver com a tensão de entrada e o ciclo de trabalho, certo? Então, a gente tem esse CI aqui, o 555, que ele é um multivibrador. Ele gera uma oscilação, ele pode ser chamado de oscilador também, certo? A gente não vai entrar em detalhes, né, das configurações do 555, mas ele é um CIzinho, né, de 8 pinos, certo? Olha só a saída dele aqui, é o número 3, tá? Vai ser uma saída pulsante. E ele pode ser ligado como multivibrador astável, né? No caso do multivibrador astável, a gente consegue controlar quanto tempo ele passa ligado e quanto tempo ele passa desligado, certo? Olha só, o tempo que ele passa ligado tem a ver com esse resistor aqui, RA, com esse resistor aqui, RB, e com esse resistor aqui, RC, certo? Então aqui a gente constrói, né, define quanto tempo ele vai passar ligado e quanto tempo ele vai passar desligado, certo? Quanto tempo ele vai passar desligado. A gente consegue fazer esse ajuste aqui. E o tempo total, né, é só somar os dois períodos, né? A gente tem o período total, certo? Esse tipo de circuito aqui, ele pode gerar um PWM, né, onde a gente diz quanto tempo vai passar ligado, quanto tempo vai passar desligado, mas nesse caso aqui a gente não consegue ajustar o PWM com o circuito funcionando. A gente projeta, coloca aqui e pronto, mas no meio lá do circuito, se a gente quiser fazer uma fonte variável que a gente regule a tensão, não dá para fazer com esse circuito aqui. Esse circuito dá para fazer, tem uma aplicação só, eu tenho uma fonte de 12 volts, quero que a saída seja 5, então a gente projeta aqui, né, calcula lá quanto é que vai ser o PWM para que a saída dê 5, e aí projeta ele aqui, quanto tempo passa ligado, quanto tempo passa desligado, certo? Dessa maneira aqui que ele vai funcionar. E aí o ciclo de trabalho é esse T1 sobre T, tá bom? Aqui só repetindo, certo? T1, T-off e o T. Se a gente quiser fazer um PWM ajustável, né, a gente precisa separar essa dependência entre o RA e o RB,
certo? Então com esses diodos aqui a gente consegue que um não influencie no outro, tá bom? Então quando a gente fizer a regulação aqui da resistência com esse potenciômetro, isso aqui é um potenciômetro de 100K, certo? Eu vou conseguir, né, modificar o meu T-on e o meu T-off. Como por exemplo, olha só, esse é o PWM ajustável, tá? Aqui é um 6555, tá? Eu ajusto esses valores de capacitância e de como é que chama? De resistência, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho um ciclo de trabalho de 50%, o tempo que ela passa ligada é o tempo que ela passa desligada, né? Aqui um ciclo de trabalho de 30% e aqui um ciclo de trabalho de 80%, certo? Então, resumindo, a gente reviu o conceito de PWM, sua relação com os choppers, né? E vimos o CI 555 funcionando tanto como circuito de disparo quanto como PWM, tudo bem? Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula.